falar para vocês uma realidade. Nós precisamos buscar de fato o Senhor, porque passamos por realidades tão adversas, sabe? E às vezes nós não sabemos. Mateus 6, o mesmo tema do aniversário da igreja. Na verdade eu ia falar outra coisa, mas aí eu gosto muito de tema. E ontem de noite, eu estava lá na Batista ontem de noite, e o pastor pregou, o pastor Humberto, que viria, né? Teve um acidente, capotou o carro, não pôde vir. A esposa dele, o pastor Israel que pregou. A esposa dele chegou hoje de manhã, e aí hoje eu não estava lá, estava aqui. Então não sei como foi no caso, né? Mateus 6. Mas como eu gosto de tema, eu gosto muito de tema na verdade, eu decidi trazer para cá Eu decidi trazer esse tema para cá também, tempo de buscar o Senhor. Eu escrevi parte dessa pregação ontem de noite, quando eu cheguei em casa. Na verdade, eu já cheguei em casa já com a mente bombando, para eu escrever, bombando para eu escrever. Parei de escrever para eu ir dormir e terminei de escrever hoje à tarde, depois que eu fui para casa. Eu queria te pedir que ouça com muita atenção o que você vai ouvir. Por quê? Porque nesse texto de Mateus, Jesus vai trazer várias realidades, várias verdades. E a minha intenção nesta noite, com esse texto, eu já falei algumas coisas que eu vou falar, eu já falei aqui por sinal, acredito. Eu quero ir mais fundo um pouco no que você já leu e conhece nesse texto. Porque nós, às vezes, andamos muito no raso e Deus, às vezes, quer nos levar um pouco mais profundo ou nos mostrar verdades que sempre estão ali no texto, mas nós não vemos. E por que não vemos? Geralmente, estamos muito acostumados com o que ouvimos. Eu sempre digo, eu não sou um bom pregador, mas também ruim eu sei que eu não sou. Se eu fosse ruim, eu não seria convidado para pregar em outras igrejas. Então, eu recebi um convite para pregar em Alagoinhas, passar um tempo em Alagoinhas pregando a palavra. Não posso. Porque só para ir para Alagoinhas eu vou gastar 400 quilômetros, 200 para ir, 200 para voltar. Tem Moni Radassa não pode ir. Não dá para viajar assim. Então fica difícil. Dói meu coração. Porque eu gosto de viajar e gosto de viajar para pregar. Mas isso quer dizer que, com todo respeito, eu não sou um mau pregador. Bom também não sou, né? Mas o importante é não ser mau. Comparado com os que eu ouço por aí, então, só Jesus na causa. Mateus 6, 25 a seguir. Vou estar lendo na NVI, que diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, cadê? Deixa eu voltar aqui. E quanto ao vestuário, por que andais tão ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno,
não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos ou que beberemos, ou com o que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Uau! Esse texto faz parte do Sermão da Montanha. Jesus prega o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7 do livro de Mateus, esses 3 capítulos, em um lugar, no pé da montanha, chamado Sermão da Montanha. Começa lá com as bem-aventuranças e termina falando muito sobre hipocrisia e juízo sobre pessoas religiosas, que é o capítulo 7. Eu aconselho você a ler muito. Esses 3 capítulos são maravilhosos. Jesus está ensinando aqui e revelando o real estado das pessoas, mostrando a elas que elas devem mudar e ensinando como mudar, porque não adianta ele dizer: olha, você precisa mudar. Ele está ensinando como mudar também. Jesus vem, por meio do ensino, trazer uma possibilidade de vida melhor, pois se continuarmos como estamos, viveremos perdidos. E já aqui devemos entender algo: Jesus não vem dizer que nós estamos errados. Ele vem nos ensinar a caminharmos certo. O ensino certo dele é que nos mostra que nós podemos estar errados e que por causa disso precisamos corrigir a nossa caminhada. Nosso problema na maioria das vezes é que queremos as coisas que Deus tem para nos dar, mas não queremos caminhar pelo lugar que Ele nos ensina. E daí a confusão. Muitas pessoas querem a bênção de Deus e Deus tem uma bênção para todos. Porém, paralelo à bênção de Deus, existe um roteiro, existe uma trajetória, existe uma caminhada, existe um passo a passo dado por Deus. Por quê? Porque a bênção de Deus não vem de qualquer jeito e não é que Deus quer que paguemos um preço para tê-la. Só que Deus não é irresponsável, não vai dar uma bênção a qualquer um, estando esse de qualquer jeito. Então nós precisamos mudar se estivermos errados. Só para você ter uma ideia, quando Jesus diz: não andeis ansiosos por causa do comer, do beber ou do vestir, ele está reconhecendo que a ansiedade é real e que ela está definindo a vida das pessoas e trazendo com isso muita opressão, preocupação e medo. Mas, apesar disso, ele mostra que a vida é muito maior do que ela e tudo. Portanto, apesar de nem sempre ter o que comer, o que beber ou o que vestir como se deseja, existe ar no nosso pulmão. E isso sim é importante para nós seguirmos a vida a despeito do que nós queremos. Jesus vem e diz: olha, não andeis ansiosos por causa do comer, do beber e do vestir. É importante você comer bem. É importante você se vestir e se vestir bem. É importante você beber e beber bem. Só que tem ar no teu pulmão. Isso sim é mais importante. Porque você ter tudo que te providencia o melhor, que te dá o melhor, mas não ter no mínimo a coisa mais básica, que é ar para respirar, não vale a pena. Quantas pessoas estão no hospital neste momento esperando apenas uma gotinha, um cupozinho de oxigênio?
querem não sair dali. Sabe, um dos maiores desejos de quem está no hospital internado e precisa usar fralda é poder ir livremente sozinho no banheiro, fazer as suas necessidades básicas. Então, se nós queremos de fato, ou precisamos de fato valorizar a vida, basta a gente dar uma chegadinha ali no hospital, que ali a gente vai ver rico e pobre no mesmo lugar. A gente vai ver preto e branco no mesmo lugar. E é dali para o cemitério, porque o cemitério é outro lugar também que põe todos no mesmo lugar. Então, nós devemos sim pensar nas coisas, mas Jesus está dizendo, a vida é mais importante do que as coisas. Portanto, não valorize tanto as coisas que você quer, pois as coisas que você quer pode não chegar, mas valorize a vida, porque você tem ar no seu pulmão. Teu coração está batendo. Sendo que nesse exato momento muita família sofre. Como eu citei anteontem. Ontem foi anteontem? Foi ontem, não foi o enterro do menino? Ontem, isso. Sexta, isso. Dói, nos compadecemos, nos sentimos tristes porque parece que foi um parente nosso, mas quando olhamos de forma individual, nos alegramos porque os nossos estão conosco. Choramos a dor do outro, o luto do outro, mas de certa forma nos sentimos confortados porque quem chora não somos nós. Então, isso revela que a vida é mais importante. Eu falei com o Moni, eu não gosto mesmo de viajar final de ano, vou viajar agora quinta-feira. Mas eu tenho umas cismas com viagem final de ano. O pastor estava vindo para cá, vinha pregar e capotou o carro. Não sei os motivos. Vinha só. Eu não sei de onde ele é, na verdade. Eu só sei que o acidente foi perto de feira e ele foi encaminhado para a feira de Santana. E lá o filho dele já chegou, a esposa que está aqui para pregar, a missionária, estava em outro evento, em outra cidade, foi para lá e de lá veio para cá. Mas é só para termos uma ideia de que ele estava vindo pregar. Com certeza o Salmo 91, que eu creio, que diz que os anjos do Senhor vai nos livrar, com toda certeza acompanhou ele. E deu livramento, porque ele não morreu. Mas o carro capotou e a viagem foi interrompida, interceptada. Isso quer dizer o quê? Que mais importante é a vida. Não é o que ele ia fazer, não, apesar de ser importante, não é onde ele ia chegar, não é o que ele ia viver e desfrutar, mas é a vida. Porque nós celebramos justamente a vida. Então, Jesus está dizendo, não ande ansioso, porque a vida é maior. Você está lutando desesperado debaixo de uma ansiedade enorme para comprar aquela roupa, para ter aquela coisa ou para fazer aquilo que você tanto quis. E enquanto você anda nessa ânsia, você não percebe que o pouco que você tem é tudo que muitos queriam ter. O problema é que a ansiedade nos deixa cegos. E quando estamos debaixo de ansiedade, parece que cresce em nós um instinto de consumo. Ou consumimos o que tem em casa para suprir um buraco dentro de nós, ou se não, gastamos o que não temos para ter o que não precisamos, por causa da ansiedade. E depois complicamos a nossa vida. Aí tem crente que diz, foi o diabo que me levou a fazer essas coisas. E não é assim. Devemos entender algo. Jesus está ensinando para nós hoje que nós não devemos andar de acordo com a realidade, que nós devemos andar de acordo com a realidade dos céus, porque somos filhos de Deus. Quem tem que andar ansioso, segundo Jesus no texto que você leu aí, são os gentios. Filhos de Deus não andam ansiosos porque tem um Pai que cuida e que nós, que somos filhos do Pai, carregamos a virtude divina que com a palavra de fé faz o impossível acontecer. Então Jesus diz, não andeis ansiosos. Os gentios já fazem isso, eles que procuram o que comer, o que beber e o que vestir.
vosso Pai Celestial sabe do que você precisa. Jesus está dizendo, ansiedade não é coisa de filho de Deus. Ansiedade é coisa de quem está no mundo. Você é diferente. Portanto, não ande ansioso. Aconteceu alguma coisa, mulher? Vamos seguir. Quando Jesus diz não andeis ansiosos, Ele está dizendo que devemos andar, mas não podemos ter a ansiedade como companheira de caminhada, senão viveremos cedo ou tarde uma grande tragédia. E é por causa disso que não devemos andar ansiosos. Imagina você que amanhã vai sair, vai viajar, vai fazer alguma coisa. Imagina que você esteja tomado de ansiedade nesse trajeto. Você tem como companhia a ansiedade. Agora eu te pergunto, andar ansioso vai ajudar em quê? Vai roubar o teu foco, vai tirar o teu discernimento, vai te impedir de ver as coisas, vai atrapalhar a tua vida e no final vai dar tudo errado quando você chegar no destino. Então Jesus diz, olha, não andeis ansiosos, ou seja, ande sem a ansiedade. Porque quem lê não andeis ansiosos pensa, Jesus está dizendo para parar. Não, Jesus não está dizendo que devemos parar. Jesus está dizendo que devemos continuar andando sem a ansiedade. Porque ter a ansiedade como companheira vai complicar a nossa vida. E nós sempre teremos que andar mesmo. Deus não nos quer nem nos fez para ficarmos parados. Agora devemos saber com o que andamos. E com a ansiedade não devemos andar. E é o Cristo que está falando aqui. Por isso precisamos nos cuidar. Aí no versículo 31, e aí eu queria que você lesse 31 e 32. Há um outro texto, um outro trecho. Veja, Jesus diz não andeis ansiosos. Jesus diz não andeis inquietos. E Jesus diz que nós não devemos andar preocupados. As três palavras têm o mesmo sentido. No versículo 31 e 32, Jesus diz, não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Olha só, ouça-me aqui. Nesse texto aí, Jesus está comparando os filhos do reino com os filhos do mundo, que são os gentios. Jesus está dizendo, olha, as coisas que eles procuram debaixo de ansiedade e de inquietação na vida de vocês que são filhos do reino, são uma consequência se vocês entenderem que vocês são filhos de Deus, portanto tem um Pai e que esse Pai sabe de tudo que você precisa. Então Jesus diz, olha, eles procuram, vocês não precisam procurar, porque o Pai de vocês sabe que vocês precisam e vai acrescentar. Se você buscar o reino. Em outras palavras, Jesus está dizendo, sabe o que com esse texto? Para nós, filhos do reino, nós precisamos parar de deixar o mundo influenciar a nossa vida, dizendo como nós devemos andar e lançando sobre nós uma ansiedade terrível para andarmos e nunca chegarmos a lugar nenhum. Porque a ansiedade é coisa do mundo, não é coisa da igreja, não é coisa de crente, não é coisa de filho de Deus. No mundo se controla a ansiedade com remédios. No mundo tenta-se vencer a ansiedade a partir de química. E é impossível se vencer a ansiedade com remédio. Na verdade a ansiedade nem se controla. A gente toma remédio para dopar o corpo ficar lerdo e a gente não fazer besteira.
Porque ansiedade é problema emocional, e para problema emocional não há remédio que faça efeito. O que há é libertação e Bíblia, palavra de Deus. Então Jesus está dizendo: o gentio é quem anda ansioso, portanto você não deve andar ansioso. Por quê? Porque você não é do mundo, você não pertence ao mundo. Não deixe o mundo influenciar as tuas decisões, não deixe o mundo influenciar a tua realidade, não deixe o mundo lançar a ansiedade que está nele sobre você. Por quê? Porque o mundo luta. Você conhece muito bem uma frase que diz: estou correndo atrás, estou correndo atrás. Pergunta a quem está sempre correndo atrás se já alcançou alguma coisa. Está sempre correndo atrás. Deixa eu te falar uma coisa: quem corre sempre atrás está buscando uma coisa que está na frente. Agora, se eu estou correndo atrás de uma coisa, a coisa também não está correndo na minha frente, então eu nunca vou conseguir pegar ela se ela está correndo também na minha frente. Analisa. Por isso nós precisamos da palavra, porque somente ela é que nos liberta completamente desse anseio que é do mundo em ter coisas, em suprir as coisas. E infelizmente a realidade tem como tendência a piorar. A ansiedade é coisa de gentio, coisa de filho é gratidão por tudo que tem, fé para viver o que está por vir e confiança, porque aquele que prometeu é fiel. Então nós, como filhos, temos gratidão. Por exemplo, eu conheço pessoas que estão ansiosos por causa do que vai acontecer no ano que vem. A promoção, a aposentadoria, o trabalho, a oportunidade e tantas outras coisas mais. Nós devemos ser gratos. Por quê? Porque apesar das dificuldades do ano, apesar das perdas de muita família, vencemos esse ano, estamos vencendo esse ano. Vamos desfrutar de coisas ano que vem? Lógico que vamos. Mas nós queremos agradecer a Deus pelo aquilo que já temos. Por quê? Porque o Filho de Deus, ele vive pela palavra, ele não vive pela realidade do mundo. Ele vive pela verdade do Senhor. Quando Jesus diz: busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, ele não está dizendo que é errado buscar outras coisas. Ele apenas está definindo a prioridade, porque buscar as coisas sem buscar o reino, fica-se sem o reino porque não buscou ele, e sem as coisas porque as coisas são consequências na vida de uma pessoa que busca o reino. Vou traduzir melhor, ficar mais fácil. Jesus diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão pronto. As coisas estão prontas e serão acrescentadas. Se eu buscar primeiro o reino e a justiça. Se eu não busco o reino e nem a justiça por causa das coisas, eu fico sem as coisas, porque as coisas só é acrescentada quando busco o reino. Então eu fico sem as coisas e sem o reino também. Sem o reino porque deixei de buscá-lo, e sem as coisas porque as coisas são consequências. Agora eu te pergunto, por que muito crente está vivendo uma vida miserável, apesar de ser filho de Deus? Porque não tem como consequência o que está pronto para eles viverem, porque não buscam primeiro o reino. Não é pecado buscar as coisas, mas primeiro o reino. Agora, primeiro lugar, o reino, não é porque Deus quer controlar as nossas vidas, é porque Ele quer nos direcionar. Porque às vezes estamos querendo uma coisa que não é o que Deus tem para nós. Às vezes Deus tem para nós uma coisa melhor. Conheço um amigo que queria um carro, e Deus fechou a porta para ele não ter o carro, e ele ficou revoltado. Um tempo depois, ele ganhou um carro 1000 vezes melhor. Então, veja que as coisas são consequência na nossa vida, se buscarmos o reino em primeiro lugar. Agora, se eu priorizo outras coisas, eu fico sem as coisas e sem o reino.
E aí é que a vida degringola. Jesus está dizendo: você quer as coisas? Quero. Busque o reino. E as coisas serão acrescentadas à medida que você conhece o reino de Deus e anda na justiça dele. Estou ansioso, Senhor. E aí? Você já viu algum ansioso desfrutar de algo? Me diz aí. O cara está tomado de ansiedade, come um pote de chocolate para a ansiedade passar. Pipoca a saúde e a ansiedade não passa. Estou tomado de ansiedade, vou para o shopping gastar. Faz uma dívida enorme e a ansiedade não passa. Ansioso não desfruta de nada. Por quê? Porque a ansiedade é um mal indomável que somente pela palavra de Deus ela pode ser vencida. E como eu disse, remédio não cura a ansiedade. Buscar o reino de Deus vai nos libertar das garras da ansiedade e nos levará por um caminho leve para as coisas que já estão prontas para nós vivermos. E à medida que buscamos essas coisas, vão sendo acrescentadas gradativamente. Elas são acrescentadas. Só precisamos buscar o reino. Só precisamos seguir a justiça do reino de Deus. Esse texto é o mesmo que Jesus dizer: você é filho de Deus e deve se comportar como filho dele. Por quê? Porque tem muitos filhos de Deus que se comportam como gentios, como pessoas do mundo que andam debaixo do jugo da ansiedade, do medo e da preocupação. E é por isso que eu citei aqui que Deus, Ele não quer controlar a vida de ninguém. Ele deseja que nós tenhamos tudo o que queremos. E, aliás, é isso que Ele diz no texto. Olha, as coisas que o povo procura e que você quer, você vai ter. Não se preocupa, não. A minha vontade é que você tenha. Mas que você não tenha essas coisas a partir da ansiedade, mas a partir do reino. Porque a partir do reino você vai desfrutar. A partir da ansiedade, não. Toda pessoa, quando consegue, ou toda pessoa do mundo, quando consegue algo, hoje, lutou para ter, conseguiu, já perdeu o valor e o sentido, porque já está buscando uma nova coisa para ter. Nem desfrutou direito do que tinha. Isso acontece muito. Eu tenho um amigo que ele tem um iPhone 14. O iPhone agora é 14, cerca de 15 mil reais. Todo ano ele troca, quando sai a versão nova. Nem desfrutou direito da versão anterior, mas por causa da ansiedade para querer ter o novo. Por quê? Porque meu irmão tem um novo, eu não posso ficar para trás, eu tenho que ter um novo também. Então, o ansioso, ele está sempre querendo dar um passo além, querendo estar à frente e nunca vive nem desfruta de nada. O reino de Deus deve ser buscado e ele está acessível para todos nós, principalmente para aqueles que têm dificuldades com ansiedade, inquietação e preocupação. É claro que eu tenho que planejar o futuro, sim. É claro que eu preciso colocar ali a minha lista básica de coisas que eu desejo realizar. É claro que eu tenho que analisar o meu orçamento, lógico. Isso é estar preparado, é ser responsável. Agora, o que eu não posso é ficar com paranoia na cabeça. E agora, o que vai ser do futuro e tal? Não. Eu poderia não viajar semana que vem. Sei lá, final de ano eu não gosto de viajar. Muito acidente por aí, chovendo, tudo mais. Mas se eu deixar o medo me parar, já não é a palavra que me move. Se eu deixar a preocupação me parar, já não é a fé que me move. Se eu deixar a ansiedade controlar a minha decisão de ir e vir, limitar a minha caminhada, eu já vou deixar de comer daquilo que Deus me dá
para comer do que a ansiedade está me dando. E aí? O que vai ser da minha vida se eu for andar por essa linha? Não dá. Por isso, irmãos, o desejo de Deus é que nós busquemos o reino dele para que nós justamente tenhamos forças para vencer esse mal que tem contaminado o mundo. Só para você ter uma ideia, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, sabia disso? E o quinto em depressão, se não me falha a memória. Só não é o primeiro em depressão, porque tem países ricos que é muito pior. Como o Japão, se eu não me engano, que é o primeiro. Singapura. Mas é o primeiro em ansiedade. Agora veja, país do carnaval, que é alegria. País do futebol, que é alegria. País dos múltiplos shows. Você pega a de Ivete Sangalo na Bahia, o maior funk em São Paulo ou Rio de Janeiro, ou se não nos shows que tem no Rio Grande do Sul. Todo o estado brasileiro tem alguém famoso que arrasta a multidão, sem falar no sertanejo, que só traz alegria. E é o número 1 em ansiedade no mundo. É para você ver que podemos ter a maior festa, as maiores celebrações, podemos ter as melhores coisas que trazem alegria. Nada disso consegue vencer a ansiedade. Sabe o que é mais interessante? É que hoje, os nossos filhos é que estão sendo tomados por ansiedade. Antigamente eram os adultos. Hoje não. O que explicar um garoto de 12 anos ansioso? Como explicar? Não sabe nem o que é a vida. Malmente come para dormir, acorda para ir para a escola e volta para comer e dormir de novo. E gastar o dinheiro dos pais. Não dá para explicar, não tem compromisso. Não que tenha que ter compromisso, mas é porque não tem. Não existe explicação justificativa. Você, tudo bem, se você que trabalha, não sabe se o salário vai entrar, se vai ser demitido, de repente rola um corte, sei lá. Gera certas ansiedades, medos e preocupações, que pela fé acreditamos que essas coisas não nos alcançarão. Mas uma criança? Mas é um mal tão terrível, que até as crianças estão sendo alcançadas por ele. E Jesus, há mais de 2000 anos atrás, sem tecnologia nenhuma, sem mídia alguma, sem microfone, já pregava para uma multidão, no Sermão da Montanha, falando do mal devastador que a ansiedade faz e traz na vida do homem. Portanto, o desejo de Deus é que nós corrijamos a rota da nossa vida. Porque eu posso ouvir aqui tudo isso sobre ansiedade, sobre inquietação, preocupação e sobre buscar o reino de Deus. O que vai mudar na minha vida? Nada, se eu não agir. Eu vou continuar ouvindo a palavra do Senhor, vou continuar buscando o Senhor, vou continuar aqui, mas sem atitudes, nada muda. Precisamos ter uma atitude que vá fazer toda a diferença. A minha pergunta é, hoje, o que você está desfrutando? Por acaso, você desfruta do que você já conquistou? Pergunta simples. Porque se você não desfruta do que você já conquistou, por causa do que você quer conquistar amanhã, você pode estar sendo tomado por ansiedade. E o pouco que você tem é o tudo que muita gente queria ter. Por isso, eu tenho sim que me preparar para o amanhã. Mas eu preciso desfrutar do que eu tenho hoje. Eu preciso celebrar aquilo que eu tenho hoje. E só para finalizar, Jesus ele traz mais uma palavra: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, ele cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Jesus está dizendo, se você se inquietar pelo dia de amanhã,
você não vive o hoje por causa da inquietação, e o pior é que o amanhã não chega, e portanto, além de perder o amanhã, você sabota a sua vida no hoje, por causa da inquietação, ou da ansiedade, ou da preocupação. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Por quê? Porque o amanhã ainda não existe, não chegou. Imagina o pastor: vou pregar em Pé de Serra, dia 4 de dezembro. Não chegou. Se programou, se planejou, se preparou, mas não chegou. Por que não chegou? Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Eu tenho que viver o hoje. Eu preciso entender que eu só tenho uma vida para viver. Essa vida passa muito rápido, e se eu perder tempo do meu hoje preocupado com o amanhã, eu não vivo o amanhã porque não existe e perco o meu hoje. Só que o problema não é eu perder o meu hoje, é porque a minha filha quer o meu abraço, mas eu estou preocupado com o amanhã. A minha esposa quer a minha palavra, a minha presença, mas eu estou preocupado com o amanhã. A minha casa quer a minha autoridade sacerdotal, mas eu estou preocupado com o amanhã. Então eu perco o meu hoje, saboto a minha vida, saboto a minha família, saboto a minha casa. Eu conheço um filho que ele passou a odiar Jesus. Sabe por quê? Porque o pai dele, pastor, só queria saber da igreja. Tem que ter família. Tem que cuidar da família. Você vai voltar para alguém, e por mais chato que a pessoa esteja lá, é de você que ela precisa. Talvez você diz: não me valoriza, deixa cair doente, vai te valorizar rapidinho. É simples. Portanto, viva o hoje, desfrute do que você já tem. Porque é pouco, pode ser, mas se você olhar para trás, dá um pulo ali em Feira de Santana, tem muita gente dormindo, provavelmente com um cobertor, porque o povo doou, mas dormindo nas calçadas, debaixo dessa chuva e desse frio. Eu encerro falando uma coisa simples. Eu já falei isso aqui e repito. Uma vez eu levei um grupo de adolescentes e jovens para evangelizar. Só queria dar uma lição, um choque de realidade. Fomos no centro de Salvador. Se você chegar nesse exato momento no centro de Salvador, comércio, Pelourinho, Mercado Modelo, Elevador Lacerda, toda essa região é tomada por morador de rua, por prostitutas, travestis e usuários de drogas. Então nós sempre levávamos café com pão e sopa. Levei uma adolescente, essa adolescente, 16 anos mais ou menos, reclamava de tudo e mais um pouco da sua casa. Minha cama é dura, minha cama não tem um cobertor direito, meu quarto é um quarto pequeno, reclamava muito. Então, nesse reclamar muito, ela conheceu a realidade da rua. Ela viu gente lá tendo que pegar lixo para comer, pegar resto de comida no lixo para comer. Ela pôde levar um café com pão para uma família que lá estava. Então, daquele dia em diante, ela falou: nunca mais eu reclamo da minha cama dura, porque a minha cama é dura, mas primeiro, a cama é minha e eu tenho um quarto. Pode ser feio, mas é o meu quarto. Então, irmãos, nós precisamos entender às vezes essa realidade. Por quê? Porque senão nós vamos reclamar muito da nossa vida. Quantas pessoas reclamam, murmuram demais de muita coisa que não acontece, como se só elas passassem por problemas, sendo que, se olharmos à nossa volta, tem tanta gente pior do que a gente. Tem gente que sofre muito. Por isso, em primeiro lugar, busque o reino de Deus. Porque buscando o reino de Deus, tudo que nós queremos, a nós
por Deus será acrescentado. Recebe esta palavra em nome de Jesus.